o vai e vem do mercado trouxe a demanda para o mundo jurídico entender a dinâmica dos contratos internacionais do comércio. Nossos repórteres conseguem uma entrevista exclusiva com o empresário de sucesso do ramo da água de coco. Nossos correspondentes e comentaristas trarão nesta edição especial o tema Lei aplicável aos contratos internacionais. E ainda, as notícias do tempo. Hoje no seu Jornal do Comércio. Os contratos internacionais de comércio, segundo definição doutrinária, constituem um mecanismo utilizado pelo comércio para comercializar bens e serviços entre pessoas de outros territórios. Assim, existem dois fatores que o definem: o fato de serem feitos no comércio e o requisito de ser transfronteiriço. A globalização tem sido um dos mais importantes fatores para este crescimento. Verifica-se que o comércio internacional, apesar de ocorrência de tratados, princípios e convenções, é bastante influenciado pela chamada Lex Mercator. Como a teoria geral dos contratos preza, são aplicáveis a tais contratos os princípios da autonomia da vontade, da ordem pública e da obrigatoriedade das cláusulas contratuais. É importante para o operador do direito perceber a aplicação prática disso. Por isso, chamamos o nosso repórter Rodrigo Pauletti para comentar a entrevista feita com o vice-presidente da Aurantiaca, Dr. Roberto Lessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores. Então, como vocês puderam ver aí, eu consegui uma entrevista com o vice-presidente da Aurantiaca, Dr. Roberto Lessa, e foi bastante esclarecedor. Nós estamos aqui apresentando para vocês as leis aplicáveis aos contratos internacionais, como é que está a realidade do comércio internacional. É muito importante ter a visão prática de alguém que lida com isso diariamente, para nos fazer entender como funciona de fato. Ele apresentou o seu empreendimento, seu trabalho como empresário global, como ele mesmo frisou, e foi muito interessante. Ele explicou como é que funciona a estrutura da empresa, os negócios que ele tem, a forma como que ele gere o empreendimento. E, juridicamente falando, ele nos deu uma visão de como funciona a parte jurídica da empresa, com contratação de advogados locais para a solução de litígios, e ele me confessou também, antes de eu gravar propriamente a entrevista, que não é muito comum a ocorrência de litígios, porque, de uma forma geral, se prefere realizar uma negociação que não envolva necessariamente instâncias decisórias, judiciais ou arbitrais. Foi muito interessante, foi muito produtiva a entrevista, esclareceu bastante, e eu tenho certeza que depois da fala, da participação do senhor Roberto Lessa, as coisas ficam mais claras para vocês que estão aí em casa, com relação aos contratos de comércio internacional e o próprio comércio internacional, de como ele funciona de fato. É isso, obrigado, Thiago, obrigado, Carol. Bom dia. Bom dia, estamos aqui com o senhor Roberto Lessa e nós gostaríamos de esclarecer algumas questões com relação às leis aplicáveis aos contratos internacionais. Inicialmente, gostaríamos que o senhor Roberto Lessa nos apresentasse o seu trabalho à frente da Fibratec e da Água de Coco. Obrigado. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Nós preparamos a empresa desde o início para ser uma empresa global. Então, todo cuidado do pensamento inicial e na prática do dia a dia é para que a gente faça e construa uma empresa global, de marca global. Então, no caso da Fibratec, é uma empresa de aproveitamento, que aproveita a matéria-prima da casca do coco, e observe que eu não falo resíduo da casca do coco, ou resíduo do coco, eu falo matéria-prima, e transforma esse produto, essa matéria-prima, em um produto de valor agregado
para recuperação de taludes, recuperação de mineradoras, recuperação de solos degradados e proteção contra a erosão. Trouxemos maquinários importados da Índia e sabemos que a qualidade às vezes não é tão grande, então fizemos um contrato tripartite, aonde a gente colocou uma empresa de engenharia mecânica alemã que ele iria negociar com os índios e com a Índia toda a parte técnica para que ficasse perfeito. Então, quando a gente comprou, o maquinário saiu da Índia, foi para a Alemanha para fazer todo o upgrade necessário e depois veio para a gente. Nós temos hoje, então, um maquinário super com uma automação enorme para a produção de fibras, que é uma verdadeira tecelagem. Você tira as fibras da casca do coco e depois costura elas em tapetes, praticamente, que são usados na construção civil. Além disso, nós fizemos também o projeto todo das fazendas, o farming, e o projeto da indústria. Nas fazendas nós desenvolvemos uma tecnologia e podemos dizer que a fazenda que nós temos é a fazenda mais moderna do mundo, aonde o plantio de coco é feito e tudo é registrado em código de barra. Cada coqueiro tem um código de barra. O sistema de irrigação é um sistema completamente computadorizado, aonde aproveita e identifica qual a real necessidade da planta naquele dia e oferece apenas a real necessidade da planta. O sistema de gestão também dessa fazenda é completamente diferente, onde a gente pegou a fazenda e dividiu em pequenas fazendinhas, onde o nosso trabalhador, arista, vai todo dia quando acorda, ele vai para a mesma área, tendo uma relação de histórico com essa planta e produz aí muito mais do que coco, ele produz orgulho. No que diz respeito à exportação, principalmente no que diz respeito à água de coco, nós montamos um escritório esse ano em Amsterdã e outro escritório em Los Angeles, aonde temos equipes próprias nossas para desenvolver o mercado em cada região. Outras empresas fazem diferente, eles atuam com brokers, atuam como representantes. Mas com toda a história que nós temos, com todo o que nós construímos, a gente entende que é preciso um carinho especial para vender o que nós produzimos. E optamos por ter mão de obra própria, contratada por nós. Esse escritório fica em Amsterdã, e nos Estados Unidos o outro escritório fica em Los Angeles. As nossas vendas para exportação começam esse ano na água de coco, só que meu histórico com exportação é de 15 anos. A gente já fez exportação de cacau, guaraná, piaçava e também agora exportação de água de coco. O nosso regime de exportação, o nosso Incoterms de pagamento em geral é CAD, Cash Against Documents. Isso evita o risco que você tem de default em pagamentos. Então, nós temos uma documentação muito simples, mas que é extremamente funcional. Quando o cliente necessita do nosso produto e a negociação está fechada, ele emite um PO, que é um Purchase Order, para a gente. A partir desse PO, nós fazemos um outro documento simples, que é uma folha só, com todos os termos que foram acordados, que se chama Purchase Agreement. Todas as duas partes assinam esse Purchase Agreement e, baseado nisso, é feito a produção e o envio do material. Como eu disse, esse termo de pagamento é em torno de CAD. CAD e eu acho que é isso. Não temos até então nenhum tipo de problema jurídico de pagamento ou tal, mas a nossa opção sempre e essa opção da gestão. Quando temos um problema local, geralmente contratamos uma assessoria jurídica local.
obviamente supervisionada pelo nosso jurídico aqui no Brasil. Então essa é a estrutura. Localmente as coisas às vezes se resolvem muito mais fáceis. A gente pode ter câmaras internacionais para dirimir problemas contratuais, que isso é muito mais rápido, muito mais ágil. Você pode utilizar esse tipo de processo. Se você perguntar se já utilizamos, não, porque nunca tivemos nenhum processo desse tipo. Né? Diretamente de Hong Kong, nossa correspondente Ana Iris Borges nos mostra reflexos da nova lei brasileira de arbitragem na esfera internacional. E com você, Ana Iris. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carolina. Na verdade, bom dia para vocês aí no Brasil. Estou falando diretamente de Hong Kong, onde houveram muitas movimentações no dia de hoje acerca das novas mudanças da lei de arbitragem brasileira, pois, tendo em vista que a maioria dos contratos internacionais hoje utilizam-se da arbitragem como método de solução dos conflitos, hoje foi um dia de muitas expectativas. Sancionada por Michel Temer, a lei de número 13.129 oficializa a possibilidade do uso da arbitragem pela administração pública, tanto direta como indireta, o que significou um grande amadurecimento do país aqui na Bolsa de Valores de Hong Kong. As exportações brasileiras vêm crescendo a cada ano. Para vocês terem uma noção, no ano de 1996, as exportações chegavam a 47.747 milhões de dólares ano, enquanto que nos primeiros meses do ano de 2007, essas exportações chegaram a 132,4 bilhões. Essas novas medidas visam uma capitalização bem maior do Brasil pelo mundo, pelo aumento do campo de atuação do Brasil e de uma maior segurança jurídica. Essas informações já geram expectativas tanto para o Brasil em ampliar seus ganhos, como nas empresas estrangeiras que movimentam a Bolsa de Valores no intuito de ampliar seus negócios com o Brasil. Ana Iris, de Hong Kong, boa noite. Do Porto de Salvador, o nosso repórter Hector Tozito traz informações acerca dos acordos do Mercosul que impactam diretamente na esfera das leis aplicáveis aos contratos internacionais. É com você, Hector. Bom dia, Carolina. Bom dia, Thiago. Estamos aqui diretamente do Porto de Salvador, local por onde chega grande parte das mercadorias que são objeto dos contratos internacionais. É aqui, no Porto, onde o comércio internacional se realiza. Mas como funciona esse comércio internacional? Quais são as leis aplicáveis aos contratos internacionais? Foi o decreto 8.327/2014 que internalizou no ordenamento brasileiro a CISG, que é a Convenção de Viena sobre Contratos Internacionais de Compra e Venda de Mercadoria. Essa convenção hoje é assinada por 81 países. A CISG pode ser considerada um marco na uniformização dos contratos internacionais. Mas quais são as vantagens em ser signatário da CISG? Primeiro, ela proporciona previsibilidade e segurança jurídica, porque se trata de um regime jurídico único para todos os países do mundo signatários da convenção praticarem o comércio internacional. Outra vantagem da CISG é a quebra de barreiras culturais. Todo o seu histórico de elaboração fez com que hoje a CISG possa não privilegiar qualquer tipo de sistema jurídico, tornando-se um ordenamento único para todos os países signatários. E por fim, uma de suas principais características é a redução nos custos da transação. Porque, como se trata de normas internacionais, não precisa que um país se adeque à legislação de outro país para fazer o comércio, o que pode gerar muitas vezes a inviabilidade dos contratos internacionais. Sobre o Mercosul, apenas a Venezuela ainda não ratificou a CISG, apesar de já ser signatária desde 1981. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai já têm normas internas regulamentando a CISG em seus ordenamentos jurídicos. Então, Thiago, Carolina, já sabem, comércio internacional mais seguro, previsível e barato, daqui do Brasil para os principais países do mundo em volume de comércio, nós já podemos utilizar as regras da Convenção das Nações Unidas sobre contratos internacionais de compra e venda de mercadorias. É com vocês. Vamos agora às notícias do tempo. Me diga bom dia, como está o tempo? Ou melhor, como está o clima dos países em relação às leis aplicadas aos contratos internacionais?
dia, Carol. No momento, o que há de mais quente no cenário internacional é a Convenção das Nações Unidas sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias. A convenção começou a vigorar em 1988 e até hoje conta com a assinatura de mais de 80 países. Vamos ao mapa conhecer algum deles? Podemos citar como exemplo os Estados Unidos, que ratificaram a Convenção de Viena em 1981. Na Europa, temos como exemplo a Alemanha, cuja ratificação se deu em 1989, e a França, que ratificou o tratado em 1982. Na Ásia, podemos citar a poderosa China, que ratificou a convenção em seu país em 1986, e o Japão, que demorou um pouco mais, mas ratificou em 2008. Com relação ao Brasil, a ratificação se deu de forma um pouco tardia, mas aconteceu em 2013, passando o tratado a vigorar em território nacional em 2014. Como exemplo de um país que até o momento não ratificou a convenção, temos o Reino Unido. Mas isso significa que a convenção não pode ser aplicada quando uma das partes for inglesa? Na verdade, não. Afinal de contas, se essa parte, que é da Inglaterra, adotar o tribunal arbitral para dirimir um conflito e este tribunal arbitral adotar a Convenção de Viena, a legislação pode ser perfeitamente usada. Bom, então é isso. É com vocês, Tiago e Carol. Ficamos aqui com mais uma edição especial do Jornal do Comércio. Aproveite o momento da globalização e tenha um bom dia. Bom dia.